Muito boa noite, seja bem-vindo, você que está nos assistindo ao programa Vida e Escritura. Hoje falando de um tema extremamente importante a respeito de lutando biblicamente contra o desânimo ou como vencer o desânimo. Seja muito bem-vindo você que está nos assistindo, seu programa semanal toda quarta às 20 horas aqui no canal da IPN Online, Igreja Presbiteriana Nacional. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, nós estamos no ar. Você está nos acompanhando ou pelo YouTube ou pelo Instagram, seja muito bem-vindo, mande sua mensagem, participe aqui conosco desse tema tão importante e o modo que nós vamos também compartilhar isso com vocês aqui. Você que está aí do outro lado, né, assistindo, é o meu convidado nessa noite para poder trocar uma ideia comigo para desenvolvermos esse tema biblicamente, ok? Bom, eu quero começar aqui já falando da enquete, tá? Para depois ir para os comentários, dar boa noite para vocês. Mas hoje a nossa enquete, ela está perguntando exatamente o seguinte: você já enfrentou períodos de desânimo na sua vida? Sim ou não? Essa é fácil responder, né? Se já enfrentou, se não enfrentou. A gente vai desenvolver o tema aqui durante esse tempo, mas a minha pergunta para você é: você já enfrentou períodos de desânimo na sua vida? Né? Como um cristão, como alguém lutando aí diariamente nesse mundo caído, como que você tem lidado? Né? Períodos da sua vida em que você tem estado, né, talvez um pouco mais desanimado. Então responde aí a nossa enquete, eu também vou responder aqui falando se eu já estive ou não desanimado em algum momento da minha vida. E mais uma vez, sejam muito bem-vindos, que nós possamos ser edificados pelo nosso Deus nessa live, que tem esse propósito, trazer conhecimento bíblico para você, bater um papo importante a partir da Escritura, a partir da Palavra de Deus, com a sua participação, com as suas considerações também. Deixa eu aqui para o chat dar boa noite para você que já participou. Olha, tem uma galera aqui já, Diogo, olha só que legal. Tem eu, boa noite, boa noite. Olha só, Leandro Silva, graça e paz, pastor Leandro, graça e paz para você, Deus continue abençoando sua vida, muito bom tê-lo aqui conosco. Nós temos a Ana Carolina Lima, boa noite, pastor, boa noite, Ana. Nós temos o Rádio aqui, boa noite, pastor, meu querido irmão, boa noite para você também. Nós temos o Diego, diácono aqui da nossa igreja, boa noite, Diego, Deus continue abençoando a sua vida. Nós temos a Juliana, pastor, é a Juliana, irmã da... Olá, Juliana, tudo bem com você? Muito bom que você tenha sido edificada na palavra da semana passada, que o Senhor também possa usar esse programa para trazer o conhecimento bíblico e também edificar a sua vida, viu? Nós temos aqui a Ana e o Gustavo. Boa noite, pastor. Boa noite, Ana. Boa noite, Gustavo. Nós temos também a Eliana Rodrigues. Boa noite. Alves Edwards. Olha, tive que fazer todo o meu sotaque americanizado aqui agora, né, jogo? Boa noite, Alves. Juliana Freire, boa noite a todos. Leila, boa noite, Leila, Deus abençoe a sua vida. A Lisiane conosco, boa noite também. A Cássia, queridos pastores e irmãos em Cristo Jesus, uma feliz noite para você também, seja muito bem-vinda. Nós temos a Soninha, que toda quarta aqui conosco, né, também outros. Boa noite, pastor. É possível ter esgotamento espiritual, aquele desânimo como Elias na caverna? A Soninha já começou com pergunta aqui. Muito bom, Soninha. A gente vai falar sobre, inclusive, Elias aqui. A gente vai bater um papo também falando de exemplos bíblicos, usando a vida de Elias. E nós temos aqui a Gabriela e o Horácio. Boa noite, pastor. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos aqui, a todos vocês. Depois eu volto para o chat. Que bom. Mas e aí, já respondeu a enquete? Participa da enquete dizendo o seguinte: você já passou por períodos de desânimo na sua vida? Sim ou não? Então participa do chat, manda seu boa noite, manda sua pergunta, né? Mande inclusive talvez até um encorajamento, né? No momento em que você estava caminhando um pouco desanimado, mas pôde encontrar esperança na palavra de Deus. Então responde o chat, né? Escreve no chat, responde também aí a nossa pergunta, a nossa enquete, se você já passou por tempos assim, sim ou não. E porque hoje nós vamos falar a respeito também desse assunto. E você, Diogo, já passou por períodos de desânimo na sua vida, né? Como que foi aí? Responde a enquete aí também, né? Bom, é interessante e eu gosto muito de parar para pensar quando nós falamos de temas relacionados a esse, principalmente quando a gente trata da perspectiva bíblica sobre esse assunto, né? Eu acho que quanto mais próximo da nossa realidade e também do fundamento bíblico, isso traz uma conexão, né, para que nós possamos entender como o tema de hoje, por exemplo, lutando contra o desânimo, né?
e isso é uma realidade na minha vida, na sua vida, na vida de todos os crentes desse mundo e de todas as pessoas que vivem nesse mundo. Na verdade, todo mundo, né, seja crente ou não, essa pessoa ela vai lidar com desânimo assim como outros temas da vida. Mas a grande diferença, que é o nosso foco nessa noite, é exatamente entender onde nós encontramos esperança, onde nós podemos descansar o nosso coração nos dias de mais ânimo, né? Ou seja, continuar descansando e confiando, ou até mesmo no dia de desânimo. Agora eu tenho uma pergunta para você, não está na enquete, responde no chat. Sentir desânimo, será que é pecado ficar desanimado? O que você acha? Você que está aí do lado. Você acha que é pecado ter desânimo? Acordar aquele dia ali, né, no desânimo? Veja bem, é importante nós diferenciarmos aqui, eu vou dar o conceito bíblico para vocês do que significa estar desanimado, mas é importante diferenciarmos talvez aquele dia que a gente está mais tranquilo, né? Não está tão animado com relação às coisas que vão acontecer, diferentemente de enfrentar um desânimo. Então nós temos que definir aqui os conceitos para que você possa entender e até responder biblicamente as questões do seu coração. Mas será que o desânimo, estar desanimado, viver desanimado, enfrentar períodos de desânimo, isso está relacionado com questões do nosso coração? E será que também isso acaba sendo um pecado, enfrentarmos esse tempo, né? Então a gente vai olhar para as Escrituras e ver o que a palavra de Deus diz para a gente. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir desânimo. O que é? Sobre o que a gente está falando, né? Porque talvez você acorde de manhã e fale assim, hoje eu tô meio desanimado hoje, né? Aconteceu, eu fico um pouco desanimado, porque... Mas o que é essencialmente o desânimo, né? Normalmente a gente não consegue entender, ou quando a gente fala estou desanimado, com momentos na nossa vida em que a gente vai lidando com questões que trazem frustrações, mas depois a gente está lá vivendo, né, respondendo, trabalhando, servindo, enfim. Mas o que essencialmente quer dizer o desânimo? Olha só, segundo alguns autores, o desânimo ele significa privar de confiança. Olha só, é mais profundo do que simplesmente estar naquele dia assim que você não está com muita coragem de fazer certas coisas, né? Outra coisa é privar de esperança, de confiança, né? Significa desanimar e também tem a ver com assustar. Então, quando a gente vai para a Escritura, a palavra desânimo ela toma outras formas no texto bíblico, né? A partir do que a palavra de Deus tem nos dito e está nos dizendo, para também definir essa perspectiva do desânimo. Então, a raiz latina, interessante, significa falta de coragem, né? Ou seja, estar desanimado é não ter coragem. O prefixo que é usado em diz, né, nega a palavra que segue. Então, desânimo é a falta de coragem quando nós olhamos a raiz da palavra latina, né? Tem um autor chamado Howard que ele escreve um artigo e olha o que ele diz. Isso é muito importante você entender isso. Ele diz, ele definiu o desânimo como pecado porque é um fracasso em viver pela fé. Então olha só a profundidade que ele traz essa perspectiva. Então, a ideia da palavra latina, quando eu digo eu estou desanimado, eu estou me privando da confiança, estou me privando da esperança, e também significa estar com o espírito assustado, né? Essa é a ideia quando nós cavamos um pouco mais para entender esse conceito do desânimo. E esse autor cristão, ele fala que desânimo é pecado porque é um fracasso em viver pela fé. Você vai entender por que ele está dizendo isso, porque o desânimo ele acaba tendo uma centralidade nas nossas questões e também voltado para frustrações que nós temos por expectativas que estabelecemos por causa também de alguns ídolos do nosso coração. Isso, obviamente, acaba sempre girando. Então, tem um outro autor que ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: desânimo é uma falta de vontade de ver as circunstâncias da perspectiva divina, né? Eu gostei dessa definição porque quando eu estou desanimado, eu estou olhando diante de situações em que talvez tenha eu sido frustrado, o outro sido frustrado, ou que eu criei expectativas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu preciso de um trabalho, né? Vou prestar um concurso, vou fazer uma entrevista de trabalho, alguma coisa relacionada a isso. Eu tenho uma expectativa, estou animado para isso, né? Eu estou dizendo, não, o Senhor tem aberto essas portas para que eu passe por esse processo, para que eu entenda certas coisas. De repente eu faço a entrevista, ou eu faço a prova, né, desse concurso, e aí eu não sou aprovado, eu não sou aceito, né? Então isso pode
encharcar a minha alma de desânimo. Mas por quê? Porque eu estou olhando a partir da minha perspectiva sobre o ocorrido e não da perspectiva, né, de ver as circunstâncias na perspectiva divina, da soberania dele. Olha só como a gente vai cavando um pouquinho mais, a gente vai entendendo que desânimo não é só a falta de ânimo para fazer alguma coisa, seja mental ou seja físico, tem a ver com uma dinâmica profunda do nosso coração, né, do modo em que nós nos relacionamos com a nossa experiência, né? O autor continua dizendo uma coisa interessante. Ele fala assim: é um estado mental pecaminoso que não se ajusta biblicamente à decepção. Quer dizer, eu reluto, quer dizer, acontece uma situação de decepção na minha vida e eu não me adapto a essa realidade porque eu tenho uma expectativa, eu tenho que alcançar isso. Então, fora disso, vai desanimando o meu coração. E aí o autor, ele continua dizendo o seguinte, ele fala o seguinte, ó, vou retomar aqui, é um estado mental pecaminoso que não se ajusta biblicamente à decepção, com sintomas de depressão e uma tendência a recuar e se ocupar com coisas inconsequentes. E aí tem um outro autor, né, o nome dele é Dryden, que ele fecha essa definição dizendo assim, o desânimo é principalmente a autoocupação. Olha a profundidade da definição desse último autor, né? O penúltimo que nós lemos aqui, ele está dizendo que é a falta de vontade de ver as circunstâncias numa perspectiva divina. Isso gera desânimo no nosso coração, porque nós não estamos vendo exatamente a perspectiva da soberania de Deus. E esse último autor que nós lemos aqui, ele está dizendo que o desânimo é principalmente a autoocupação, ou seja, coisas que eu me ocupo, que eu coloco no meu coração, que eu quero respostas para minha própria alma, para o meu próprio deleite, e aí eu estou me ocupando de forma demasiada com as minhas expectativas, com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu quero. Então perceba bem que definindo o desânimo dessa forma de autoocupação tem a ver principalmente com questões que envolvem o nosso coração, né? E é diferente, por exemplo, de estar um dia triste, porque nós vivemos num mundo caído e mesmo assim contente no Senhor, mas perceba que o desânimo, ele rouba a vitalidade da nossa vida espiritual. Né? Quando nós estamos desanimados, alguns sintomas vão aparecendo na nossa vida. Por exemplo, sintomas de não ler as Escrituras, né? O fato de a gente vai deixando de lado, para que eu vou fazer isso? Talvez da oração, talvez da comunhão na igreja do Senhor, talvez de cumprir responsabilidades que nós devemos cumprir como marido, como esposa, como filhos, como estudantes, como trabalhadores, porque de alguma forma existe uma autoocupação, quer dizer, uma preocupação comigo mesmo. A minha centralidade ali, sou o centro dessa realidade, né? E aí eu tenho dificuldade para lidar com a decepção das circunstâncias e do acontecimento. Então perceba que o desânimo não é simplesmente um dia que a gente está com um pouco mais de marasmo para poder viver a vida, né? Tem a ver com o reflexo de um coração que está auto-ocupado. Por isso, então, que biblicamente nós podemos entender o desânimo como uma perspectiva pecaminosa, porque mina a nossa confiança, a nossa força, a nossa esperança no Senhor, e então questões começam a serem trabalhadas no nosso coração. Por exemplo, como a questão da soberania, do zelo e do cuidado do Senhor. Agora, uma coisa interessante, ainda que nós olhemos para a Escritura e podemos enxergar essas definições, né, dentro do conceito bíblico de desânimo, de uma reflexão, de uma dinâmica do coração, de uma auto-ocupação, né, com coisas e difícil adaptação às decepções, a Bíblia mostra que alguns homens de Deus lidaram com desânimos em momentos específicos da sua vida. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de homens que lidaram com desânimo e por quê, qual era o motivo de lidar, né? Claro que a raiz do seu coração, e principalmente qual era o contexto que eles estavam vivendo ali. Então, para lutar contra o desânimo, primeiro é importante defini-lo biblicamente, agora é ver como a Escritura trata esse assunto e lembrando, né, que a palavra desânimo ela vai então tendo outros conceitos na Escritura que envolvem minar esperança, autoocupação, que envolve, né,
estar constantemente ou por um período sem cumprir responsabilidades porque está preocupado e também com decepção, né? Isso é interessante. Então, vamos ver um pouquinho exemplos de desânimo na Bíblia, né? Vamos ver como que a Bíblia trata sobre isso. Eu separei aqui 4 personagens bíblicos, 4 homens de Deus que lidaram com desânimo: Moisés, Elias, Jonas e Asaf. Vamos primeiro ver um pouquinho a respeito de Moisés, tá? Em Números 11, 10 a 15, diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada qual à porta da tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não acheis favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Olha só, decepção, se sentindo sobrecarregado. Presta atenção nessas palavras. Concebi eu porventura este povo? Olha como ele estava dizendo aqui com o Senhor, né? Ou gerei para que me digas, leve no teu colo, como a ama leva o menino que mama a terra, que juraste dar aos teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se assim fostes comigo, mata-me. Peço-te de uma vez se ter achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então, olha só, ele está aqui enfrentando uma questão de... Lembra que a categoria da perspectiva do desânimo, ela se amplia quando a gente olha para a Escritura? Mas veja bem, Moisés, ele enfrenta desânimo aqui, porque o povo está reclamando por falta de alimento. Né? Então ele tem a experiência de conduzir esse povo pelo deserto, chamado pelo Senhor, e ele traz palavras aqui como: olha, eles estão reclamando para mim. Isso tem, né, desanimado o meu coração. Isso tem trazido um peso para mim. Olha só o que o texto diz. E pareceu mal aos olhos de Moisés. E aí ele chega para o Senhor e fala assim: por que me fizeste mal, Senhor? Por que me deste esse povo? Por acaso, né, eu sou a ama deles que o conduz para chegar até a terra que prometestes? Então perceba que existe um nível de desânimo, de reclamação, porque outras pessoas ao redor estão reclamando do seu trabalho e reclamando do seu ministério. Bom, isso também, de certa forma, não é incomum na nossa vida. Nós vivemos e servimos com pessoas. Eu quero definir aqui algumas categorias, até mesmo para trazer esperança a pastores, seminaristas, né, presbíteros, missionárias, pessoas que estão envolvidas, e até mesmo irmãos da igreja, diáconos, né, também que estão no ministério, são oficiais da igreja. E nós temos que lidar constantemente com reclamação das pessoas, não é assim? Essa é a realidade, né, do contexto em que vivemos. Está bom, está ruim, está mais ou menos. Então perceba que Moisés é um exemplo para a gente de um homem que recebe críticas a respeito, né, e reclamações, na verdade, porque não tinha comida, o pessoal querendo comida, e ele fala: esse povo está reclamando para mim. Então perceba que o desânimo e esse enfrentamento que Moisés tem é exatamente porque o povo reclama por falta de comida. E nós vivemos num contexto não só ministerial, não só pastores, presbíteros, diáconos, missionários, irmãos que estão servindo, mas todos nós convivemos com pessoas. Pessoas que nos encorajam muitas vezes, mas também pessoas que fazem o quê? Podem ser pessoas que queiram nos desanimar. E quando eu falo queiram nos desanimar, eu não estou falando isso para você olhar para cada pessoa que reclama à sua volta e vê-la como seu inimigo, né, voraz, tentando desanimar a sua alma e tudo mais, mas são os relacionamentos quebrados por causa do pecado. Né? E eu quero dar uma palavra bem específica aqui aos meus irmãos pastores, né, aos meus irmãos presbíteros, aos meus irmãos diáconos, aqueles que estão servindo no ministério do Senhor. É importante que nós, que estamos no ministério, né, Pedro lembra que nós devemos fazer isso não por peso, mas por amor ao Senhor, por amor às ovelhas. E perceba que nós somos tentados muitas vezes, né, em áreas específicas do nosso serviço, de ser desanimado, de ficar desanimado pela perspectiva que as pessoas têm com relação ao nosso trabalho e com relação ao ministério também. E isso pode ser uma tentação para roubar a nossa esperança. Lembra disso? Para termos autopreocupação, preocupação, né, que o que as pessoas estão dizendo, como, e perdemos a perspectiva de que o que fazemos, fazemos primariamente para o Senhor. Então essa é uma palavra importante que eu quero deixar.
E também a todos nós, né, aos irmãos que não estão efetivamente no ministério pastoral, ou presterial, ou diaconal, mas estão, né, servindo na igreja do Senhor como líderes, como servos em Cristo Jesus, servindo fora da liderança, né, dentro da liderança, ou até mesmo em seus trabalhos, né, em suas vocações diárias. Nós lidamos todo dia com isso, com palavras, com pessoas que chegam. Então, Moisés foi impactado, mas perceba que as palavras dele aqui também são palavras que ele demonstra assim, mas eu vou levar essa carga, eu vou levar esse peso, né? Ou seja, ele não tem uma perspectiva correta exatamente do modo em que ele deveria clamar a Deus. A gente vai ver um pouquinho lá na frente. Então, Moisés lida com essa cultura, né, com essa perspectiva e com esse sentimento de desânimo, e nós também podemos lidar com isso em várias esferas da nossa vida, ministerial ou não, né, na sua vocação, no seu trabalho, com o seu chefe, família. Podemos ser hábeis, né, em servir a nossa família, em dar uma palavra ali, em poder fazer o melhor, e de repente alguém pode reclamar de alguma coisa. Então, veja bem, lembre-se que a decepção, definida aqui no início, é a dificuldade de se adaptar à decepção. Então, as pessoas vão nos decepcionar. Isso não é uma questão simplesmente de baixar o nível, mas de entender os nossos relacionamentos a partir da palavra de Deus. Jesus disse isso. Quando ele falou assim, olha, quantas vezes eu perdoo, né? O discípulo pergunta, até 7, ele fala, não, 70 vezes 7. Qual que é a realidade aqui? São duas realidades. A realidade é que eu devo perdoar em todo tempo, e a outra realidade é que pessoas vão pecar contra mim. No meu círculo familiar, no meu círculo ministerial, nos meus amigos, né, amigos de trabalho, amigos de faculdade, amigos da escola, em qualquer lugar que eu esteja. E aí, então, a grande diferença é o modo em que eu respondo biblicamente. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Um segundo personagem aqui foi Elias. A Soninha perguntou, Soninha, chegou o momento de Elias. Elias, ele fica desanimado devido a ameaças pessoais. Olha só, em 1 Reis 19 fala assim, temendo pois Elias levantou-se. Lembra que desânimo também tem a ver com temor, né? Como nós lemos aqui, tem a ver com medo, tem a ver com falta de esperança e tem a ver também com falta de adaptação à decepção. Então, olha só, o texto fala, temendo pois Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo se foi ao deserto, e aí, passando um pouco o texto, diz assim, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Quer dizer, Elias, ele fica desanimado por causa de ameaças pessoais que ele recebe. Bem, trazendo para a nossa realidade, nós podemos ficar desanimados pelas ameaças que o mundo traz em relação à nossa fé. Né, discussões que nós temos, por exemplo, atuais sobre aborto, sobre homossexualidade, sobre tantos outros temas, criar os nossos filhos num mundo corrompido. Então, tudo isso, né, pode ser que aflija o nosso coração em certo nível para ficarmos desanimados com o mundo que nós estamos vivendo. Ou seja, perdemos, às vezes, a perspectiva, como Elias perdeu, da soberania do nosso Deus. Elias enfrentou, então, desânimo também. Um outro personagem bíblico, Jonas, né, completamente auto-ocupado, né, porque ele não queria pregar em Nínive. Deus fala, vai lá, eu quero mostrar a minha graça. E aí ele fala assim, mas eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Por isso que eu não queria pregar. Porque se eu pregasse aqui, eu sei que o Senhor é misericordioso e bondoso, o Senhor ia dar salvação para esse povo. E olha só, Elias fica desanimado devido também a condições físicas. Olha só a condição física, Jonas 4:8. Falei Elias, né? É Jonas, tá? Estamos falando de Jonas agora. Ele fica desanimado por condições físicas difíceis. Olha só, em nascendo o sol, Deus trouxe um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. O desânimo dele é porque ele enfrentou um sol quente. Claro que existia mais coisas relacionadas ao texto, como também a questão do desânimo ou da não aceitação dele de que Deus salvaria um povo mau, né? Que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor se estende, lembrando que Jonas diz que a salvação pertence ao Senhor. Então perceba que ele fica também por uma questão física, porque ele recebe aquele sol, aqui nesse sol, né? E ele então pede a morte para si, ele fica, não era suicida, não tem nada a ver com isso, né? Mas tem a ver com o nível de decepção dele com relação àquela situação. Bem, questões físicas também podem nos trazer decepções, né? Ou desânimo. O enfrentamento com uma enfermidade, né? Uma questão de limitações que nós podemos ter fisicamente.
Então isso também pode ser algo experimentado pelo cristão. O último personagem que eu quero mostrar para vocês é Asaf. No Salmo 73, verso 3, ele fala: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele está desanimado ao ver a prosperidade dos ímpios. Isso pode se elevar numa tendência ainda mais intensa no coração do cristão, no sentido até da inveja, né? De o cristão trabalhar, buscar ser fiel a Deus, poder servir ao Senhor, cuidar da sua família, se é um jovem crente fiel, um adolescente crente fiel, uma criança ao Senhor, né? Um adulto, um casal, e de repente ele olha e fala assim, mas por que eu estou fiel a Deus aqui e eu não estou experimentando? Então, quer dizer, a avaliação dele com relação ao que os ímpios podem ganhar traz para ele talvez um desânimo, dizer, mas será que há possibilidade, será que realmente vale a pena ser fiel aqui? Isso também pode adentrar o nosso coração, né? E se elevar exatamente até mesmo uma inveja, e não só se relacionando a uma questão do ímpio, mas até mesmo de ver irmãos, né? Bem, crescendo, se desenvolvendo financeiramente, viajando para algum lugar e olhar ali nas redes sociais. Redes sociais é um ninho para isso, né? Onde eu olho as pessoas lá e olho, olha, mas eu não tenho. Né? Isso também pode trazer desânimo, né? Pessoas olharem para a rede social, ver o benefício que outras pessoas estão recebendo e se sentirem, então, desanimadas por isso. Então, olha só, duas coisas nós tratamos aqui. Definimos o que é desânimo e nós falamos de exemplos bíblicos de homens que lidaram também com o desânimo. Agora, eu vou voltar para o chat, ver o que você escreveu ali, a sua participação comigo, para que nós possamos, então, ver aquilo que você também tem pensado a respeito disso. Vamos lá. Onde eu parei aqui? Parei não, Douglas Sena, não. Perguntando, acho que na pergunta que eu fiz sobre desânimo, se desânimo era pecado, né? Bom, talvez aquela ideia de, estou mais tranquilo hoje, mas, né, tudo bem, talvez, não, realmente não. Mas aquilo que mina, que rouba as nossas forças para amar e servir ao Senhor, isso é pecado, tá? Luciana Condete, boa noite, pastor, que Jesus o abençoe poderosamente, amém. Né? Lucília, que Deus continue abençoando a sua vida. A Rosa diz, paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor. Leila, me enquadrei neste último, quando era bem mais jovem. Ana Corte, entendo que o desânimo vem quando não alcançamos as expectativas que criamos. Ana Paula está com um linguajar aqui de aconselhamento, fazendo os cursos, muito bom. Débora, poderia indicar o nome desses livros? Vou indicar no final, fica aí, na expectativa, porque no final eu vou dar a indicação de livro. A Elizabeth diz, graça e paz, creio que todos nós temos momentos de desânimo, mas podemos buscar no Senhor a nossa força e a nossa alegria. Então, continue participando, tem mais gente aqui, peraí, tá chegando aqui. Elizabeth, fiquei doente e deficiente física, mas o Senhor tem me sustentado e o desânimo aparece só por minutos. Muito bom. Né? Somos então sustentados aqui pelo Senhor. Bom, vamos seguir aqui, depois eu volto para o chat. Manda o seu questionamento, manda a sua pergunta, manda um texto bíblico para animar os corações. É muito importante a sua participação aqui conosco. Definimos desânimo, falamos que há possibilidade bíblica de homens de Deus, como nós vimos aqui, Asaf, Moisés, né, Jonas e também Elias, enfrentando o desânimo, mas a pergunta é: como Deus usa o desânimo na vida dos seus filhos? Quando eu passo por desânimo, quando você passa por desânimo, como que Deus usa o desânimo na nossa vida? Como que Deus pode usar esse momento onde o nosso coração está mais quebrantado, né, estamos mais ali, talvez, introspectivos? Como que o Senhor pode usar esse mais fracos? Como o Senhor pode usar esse momento para trabalhar nos nossos corações? Pelo menos de 4 modos possíveis. Primeiro, para que Ele mostre a sua força em nós, não a nossa, não o quanto somos fortes, mas o quanto Ele é forte. Eu vou dizer uma coisa para vocês, um testemunho pessoal, um momento de testemunho pessoal. Algumas vezes eu entrei na sala de aconselhamento para fazer aconselhamento com outras pessoas e eu confesso para você, eu estava muito desanimado. Algumas vezes, muitas vezes, né? De aconselhar alguém com grande desânimo no meu coração, sendo confrontado por Deus, inclusive. Mas ainda assim, dizer, Senhor, me dê graça, porque há uma responsabilidade, ainda que haja desânimo, eu quero servir ao Senhor aqui, né? E eu várias vezes pensei, coitado dessa pessoa que foi aconselhada por mim nesse momento,
porque claramente eu estava desanimado, né? Mas é interessante como Deus nos humilha, né, para que nós possamos ver a glória e a graça dele. Em alguns momentos, as pessoas mandam mensagens depois ou compartilham, até mesmo na pregação, né, já subi no púlpito para pregar com o meu coração desanimado, né? Por algumas razões, a gente vai ver depois ali na frente, mas depois você escuta algo como, olha, Deus falou o meu coração. Ou no aconselhamento, né? Olha, Deus realmente falou isso e eu precisava ouvir isso, né? Com relação à palavra de Deus. Que essas experiências, que talvez você também tenha, né? No seu serviço, no seu trabalho, no ministério que você serve, eu lembro muito daquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9 a 10. E ele me disse: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, como que Deus usa esse tempo que nós vivemos? Ele usa com o propósito de mostrar a força dele na nossa fraqueza. A vida e o processo, o período em que nós estamos mais desanimados, pode ser um convite gracioso de ver e de reconhecer a atuação do Senhor, mesmo na nossa fraqueza. Também, esses momentos, segunda lição aqui, nos ajuda a avaliar o nosso coração. O texto de Salmo diz assim: foi-me bom, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O salmista diz no Salmo 90, versículo 12. É importante também para reavaliar o nosso coração, para que nós possamos entender o seguinte: por que eu estou vivendo isso? O que o Senhor deseja apontar para a minha vida, falar a respeito da minha alma, de momentos mais desanimadores que eu estou vivendo, né? Seja com relação a pessoas que estão ao nosso redor, ou seja também com o nosso coração. Uma terceira forma como Deus usa o desânimo na vida dos seus filhos é alertar os seus filhos para enxergar mais claramente a palavra dele. Olha o que o Salmo 119, versículo 71 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha o Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Momentos de desânimo são convites preciosos da parte do Senhor também para usar esses momentos para que nós nos atentemos ainda muito mais para a sua palavra, para que nós olhemos para aquilo que o Senhor tem para dizer ao nosso coração. E também, né, como que Deus usa o desânimo na nossa vida, usa na vida dos seus filhos, também para revelar os nossos corações, revelar os ídolos quando nós não alcançamos. Né? A Paula disse aqui sobre expectativas, que tem a ver com idolatria do coração também, quando aquilo se torna a razão da nossa vida. Ezequiel 14, 3 diz assim: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no seu coração e trouxeram o tropeço da sua maldade para debaixo do seu rosto. Acaso permitirei eu que sejam eles interrogados por mim? O que Ezequiel está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que aquele momento em que olha para os seus filhos, ele também está revelando todo aquele contexto do povo, o seu próprio coração. Irmãos, momentos e períodos de desânimo revelam verdadeiramente o nosso coração. Onde está a nossa esperança? O que realmente temos guardado nesse tempo? Onde estão os nossos olhos e onde está a nossa fé? Veja bem, momentos de desânimos são usados por Deus para trazer para fora o que realmente está aqui, sobre as minhas expectativas e sobre também os ídolos do meu coração. Talvez você já tenha tido essa experiência de passar por tempos de desânimo e até perguntar para o Senhor: Senhor, por que eu estou vivendo esse tempo? Qual é o motivo, né? Qual é a razão por que o Senhor deseja isso? E são perguntas importantes para que nós avaliemos, né, totalmente o nosso coração, para que nós possamos entender exatamente o seguinte: por que isso daqui? Bom, se o desânimo, dentro dessa perspectiva, revela algo, está revelando o quê? Qual o problema de me adaptar sob a decepção? O que realmente eu esperava? O que realmente me deixa feliz? Nessas 4 experiências que nós vimos na palavra de Deus com relação ao desânimo desses homens, né, Asaf, Moisés, Elias e Jonas, eram questões egoístas do seu coração, ou
introduzindo a culpa no outro, colocando a culpa no outro, né, trazendo assim o texto dizendo, olha, eles são pesados para mim, como Moisés. Ou Jonas por uma questão física de não receber a sombra ali, ou Elias porque ele estava vivendo num mundo caótico e foi ameaçado pessoalmente, ou Asaf de não poder experimentar e comparar o benefício que ele tem nesse mundo com o benefício que os ímpios têm. Então perceba que aquilo também revela, a própria Escritura mostra o desânimo e ao mesmo tempo a Escritura revela o que está no centro do coração desses homens. E o que será que está no centro do nosso coração quando nós experimentamos momentos de desânimo na nossa vida? Irmãos, momentos assim, é um convite gracioso de Deus para avaliar o nosso coração, para entendermos exatamente o que há aqui, né, e achamos, por meio da palavra de Deus, isso é trazido ao nosso coração, para que nós então possamos ser tratados, ser trabalhados pelo Senhor. Então é importante permitir e viver esses momentos de uma forma em que nós então possamos ser trabalhados pelo nosso Deus. Olha só, já definimos o que é desânimo, né? Você lida com isso, eu também lido. Já falamos que a Bíblia trata desse tema de experiências de homens, né? E também de mulheres. Nós temos Ana também orando por Samuel e todos outros temas relacionados a isso. Nós falamos que esse período é usado por Deus também para tratar o nosso coração, né? E nós vamos caminhando aqui para falar também sobre o modo em que nós podemos vencer o desânimo. Até porque, né, o tema de hoje é qual? Como lutar, como vencer, né, o desânimo. Né? Qual que é a perspectiva bíblica sobre isso e como que o Senhor também nos mostra. Então, lutando contra o desânimo, é questões práticas para a minha vida e para a sua vida também. Bom, estou olhando aqui o chat agora, você não está mandando pergunta, né? Elizabeth disse aqui, Deus continue te usando, pastor Tiago, amém. Elizabeth, que o Senhor também continue abençoando e usando a sua vida. E mande suas perguntas, mande suas considerações. É importante que você participe aqui para que nós possamos então ter uma boa discussão também a partir da Escritura a respeito desse tema. Mas a grande pergunta agora é, como vencer o desânimo? Como biblicamente nós podemos então traçar tudo isso como nós falamos aqui e como que nós podemos vencer o desânimo diário, né, que nos quer trazer, quer roubar a esperança, quer nos deixar com dificuldade de adaptação à decepção. Como que nós podemos responder biblicamente? Bom, eu coloquei aqui alguns passos que nós podemos então lidar, que nós podemos dar. Depois eu posso até compartilhar isso no chat com vocês, não tem problema. Mas só para você então memorizar e você vai ficar com essa live gravada para você poder também ter esse acesso a esse material. Mas antes de ir para os passos, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar sobre a indicação de livros que foi pedido aqui. Há muita literatura, né? Tanto em português quanto em outras línguas a respeito do desânimo, né? Mas eu trouxe duas aqui para vocês, para que vocês possam ler e ter mais conhecimento a respeito nessa área. Então, a primeira indicação é do Wayne Mack, que é Caído, mas não derrotado, né? Teve até uma brincadeirinha aqui interna, né? Que eu mudei, a gente estava falando que o título pode ser Caído, Esfolado, que mais? Manco, né? Lista aí, mas não derrotado, né? Que é a realidade bíblica, quer dizer, nós podemos passar por dificuldades. Mas falando sério da indicação de livro, que esse livro é muito bom, porque ele fala sobre o desânimo, tá vendo aí, ó? Tá aí escrito, né? Fala sobre o desânimo, sobre o abatimento, certo? E sobre o esgotamento. Soninha, você perguntou sobre esgotamento. Nesse livro aqui tem um capítulo que fala sobre burnout, por exemplo. Então ele vai falar sobre desânimo, sobre abatimento e sobre esgotamento. Caído, possibilidade, vimos na Bíblia isso, mas não derrotado, tá? Então, caído, mas não derrotado, do Wayne Mack. A segunda indicação que eu quero dar para você, que é uma indicação para lidar com o seu desânimo também, que é o quê? O Segredo do Contentamento, do William Barclay, livraço. Já leu esse livro? Se você já leu um dos dois livros, escreve no chat aí, fala o que você achou. Muito bom esses livros, eu li os dois, uso até hoje nos meus aconselhamentos esses dois livros. Agora, O Segredo do Contentamento também aí, os que ambos são da editora Nutra,
muito bom para que você possa ler, trabalhar, talvez seu coração ali descontente, desanimado. Esse livro pode trazer esperança, né? Porque tem ali a porção da palavra de Deus, tem ensino bíblico, né? Uma boa literatura bíblica, e isso também pode ajudar a você a lidar biblicamente com o desânimo. Então, qualquer um dos dois, inclusive acho que tem no Kindle também, você aqui da IPN, ao vir para o culto aos domingos, né, para o curso de aconselhamento às quintas, nós temos esse livro aqui na livraria, que é colocado aqui na igreja para você poder comprar esses livros também, que são fantásticos. Estudar em família, estudar com adolescente, né, momentos de dificuldade. Eu uso muito esse material para trabalhar com pessoas que estão, né, desanimadas, depressivas, né, caídas, né, mas não ali derrotadas, e talvez também com descontentamento, né, que também tem a ver com desânimo aí. Então eu sempre uso essa literatura, ok? Então você pode, né, utilizar esses textos, essas literaturas para trabalhar também, e uma leitura pessoal. Com certeza vai edificar a sua vida. Bom, agora a gente vai exatamente para a parte final da nossa live aqui, nosso programa, né, Vida e Escritura, que é como lidar ou como vencer o desânimo. Eu coloquei alguns passos aqui que você pode anotar, vou falar mais devagar aqui, anote aí. O primeiro deles confesse os pecados conhecidos a Deus e as pessoas apropriadas. Provérbios diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa deixará e alcançará a misericórdia. Às vezes, o desânimo em que nós lidamos é decorrente de um pecado que nós cometemos. Um pecado, por exemplo, de ofender alguém, né, talvez desanimado na família, porque nós brigamos na família. Então, avalie o seu coração, comece fazendo isso. Comece dizendo: Senhor, sonda-me, olha para dentro de mim, veja como está o meu coração, para que você possa também, nesse aspecto, pedir perdão pelos seus pecados. Né? Então, aquele que pede perdão, ele experimenta alegria. É isso que o Salmo 32, tanto o Provérbios 28 quanto o Salmo 32 também fala. É bem-aventurado, né? Ou seja, uma luta, né, um antídoto muito importante contra o desânimo é realmente confessar os seus pecados a Deus e às pessoas apropriadas, a quem você pecou ou contra você pecou. Um segundo passo aqui, né, também uma segunda lição sobre como vencer o desânimo é: renove seus esforços para viver uma vida focada em Deus. Gálatas fala assim: pois busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Talvez o que seja sempre o desânimo do seu coração é que você é uma esposa desanimada porque seu marido não responde à expectativa, você é um marido desanimado porque a sua esposa não corresponde, o filho não corresponde, o pai, o chefe, o ministério. Quer dizer, foque o seu coração em quem verdadeiramente você serve, que é a Cristo. Claro que servimos pessoas também e vivemos isso na comunidade da fé, na igreja, né, no corpo de Cristo, mas o foco principal da nossa vida é o Senhor. Paulo fala que quando nós fazemos algo, fazemos para o Senhor primariamente, ainda que abençoe, ainda que sirva a outras pessoas. Meu irmão, talvez o motivo do seu desânimo é porque o foco da sua vida está errado. Você está com foco ou em agradar outros ou em agradar a si mesmo. E aí então, lidar com o seu coração é importante, focando em Deus. Um terceiro passo aqui, como nós podemos lidar ou vencer o desânimo. Pegue o escudo da fé, lendo ou citando verbalmente a Escritura em resposta às mentiras de Satanás. Resumindo, pegue o escudo da fé, né, e cite verbalmente a Escritura como resposta a mentiras de Satanás. Seja a vossa vida, Hebreus 13, 5, sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aqui é uma coisa importante. Como lidar com o desânimo? Pregando o evangelho para nós mesmos. Lembrando de quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós, da nossa união com Cristo, da nossa identidade no Senhor. Né? Isso não quer dizer que simplesmente nunca mais teremos desânimo na nossa vida, mas nós precisamos lembrar de verdades profundas e preciosas da palavra de Deus para combater aquilo que Satanás diz que são as suas mentiras e que o nosso próprio coração
está dizendo. O texto fala: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que ânimo nós temos contra o desânimo, a presença constante de Deus na nossa vida, na vida dos seus eleitos, na vida dos seus escolhidos. Então, meu irmão, pregue a palavra de Deus todos os dias contra as mentiras que Satanás fala e contra as mentiras que o seu próprio coração prega para você. Que o guia do seu coração não seja conselhos do mundo, de Satanás, e nem conselhos da sua própria vida, da sua experiência somente, mas principalmente da palavra de Deus, onde nós temos verdadeiramente as promessas que animam o nosso coração. Homens de Deus foram animados pelo Senhor, animados em vários momentos, como Daniel, por exemplo, pela verdade do que o Senhor tem dito sobre ele, sobre sua família. Problemas com filhos, filhos são herança do Senhor, fazem parte do pacto. Ânimo para o meu coração. Estou lidando com um casamento um pouco conflitante, como é que eu posso responder? O Senhor diz que o Senhor dá graça para viver num tempo assim, cumprindo a minha vocação como marido, como esposa, como filho. Ah, um chefe mais difícil, o Senhor me dará graça para lidar com ele. Então, é olhar para as verdades da palavra de Deus e, na minha fraqueza, entender e compreender a força do Senhor. Quarto lugar, incentive seu coração no Senhor, meditando de modo apropriado na palavra de Deus. O Salmo 51 fala para sentindo desanimado por causa do pecado. Davi também expressa isso, meus ossos doem, mas ele confessa ao Senhor. Rejeição de amigos, talvez alguém te rejeitou, você viveu essa rejeição no trabalho, enfim. Salmo 55 traz essa realidade de que o Senhor é aquele que está conosco. Para calúnias, Salmo 59, né, Salmo 38, são verdades da palavra de Deus que traz ânimo para o nosso coração, mesmo para viver num mundo quebrado e caído. Quinto lugar, procure resolver os conflitos. Se, pois, ao trazeres no altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Resolva os conflitos que tem que resolver. Não permita que a falta de resolução de conflitos mine o ânimo do seu coração, com o marido, com a esposa, com filhos. Você tem que pedir perdão, peça rapidamente, seja rápido em fazer isso, em arrepender-se e pedir perdão. Você tem que lidar com alguém difícil, talvez até mesmo no trabalho, na igreja, seja rápido em ser misericordioso e benevolente. Ou seja, resolva os conflitos, não permita que isso mine o ânimo do seu coração. Sexto lugar, humilhe-se e diga às autoridades, sua família, amigos, que você está desanimado e precisa das suas orações. Humilhar o próprio coração e a própria alma. O tempo de desânimo é um grande lembrete de que não somos autossuficientes. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos dos nossos familiares ali vivendo a vida comum do lar, nós precisamos da igreja do Senhor. Olha que Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é de costume, antes façamos admoestações. O texto fala em que nós recebemos a graça do Senhor, mas nós também estimulamos, porque o texto nos ensina isso. Agora procurem pessoas da fé. O texto está dizendo isso. Olha só, consideremos-nos uns aos outros também, né? Uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Não somos autossuficientes. Tempo de desânimo é um lembrete de que precisamos caminhar com irmãos em Cristo Jesus, animar a nossa fé e ser dirigidos e guiados pela palavra de Deus por meio da vida de irmãos queridos. Sétimo lugar, como vencer o desânimo? Pense na eternidade. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Lembra que uma das inclinações do desânimo é a autoocupação? Veja bem, eu tenho que estar ocupado com as coisas do reino, com as coisas do Senhor. Mateus também fala isso quando Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E principalmente pense nas coisas que você pode
lembrar do reino celestial, onde nós estaremos então eternamente num lugar onde não mais enfrentaremos isso. O céu, a graça, a plenitude em Cristo Jesus é o que deve todos os dias animar o nosso coração. Mais uma vez, lembrando de Daniel, lá no capítulo 3 de Daniel, Deus anima o coração de Daniel, dizendo que ele descansaria e que experimentaria as promessas feitas por Deus. Já um homem, na sua velhice, é animado e encorajado por Deus, que o Senhor, sim, cumpriria as promessas dele sobre a vida daquele homem. Também nós temos aqui, em oitavo e último lugar, uma coisa importante. Como vencer o desânimo? Sirva os outros de maneiras espiritualmente significativas. Lucas 9:24 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Agora, Tessalonicenses também diz para que nós possamos encorajar, animar aqueles que estão desanimados. É isso que a palavra de Deus diz. Perceba que o fato de você estar passando por esse tempo também é um modo em que Deus quer usar a sua vida para encorajar aqueles que estão desanimados, para mostrar como eles podem responder biblicamente ao Senhor, biblicamente ao mundo que vive, mesmo diante de desafios que eles podem viver nesse mundo caído. Então perceba muito bem, uma coisa importante nesse texto é a ideia de que eu preciso servir os meus irmãos no desânimo deles. E mesmo que eu esteja desanimado, eu tenho chamado no Senhor para mutualidade cristã. Por isso que o desânimo pecaminoso, ele rouba a vitalidade do serviço, ele fica autocentrado, autoocupado. E eu esqueço que há irmãos e irmãs ao meu redor também precisando de encorajamento. Deus nos consola, como Coríntios diz, para encorajar outros ou para aconselhar outros. E lá no mesmo texto fala que o Deus é o Deus de todo encorajamento. Perceba que no nosso desânimo, Deus ainda quer continuar usando a nossa vida. Então, esses são alguns passos que nós podemos dar, né, para olhar para esse tempo, para avaliar esse tempo, avaliar o nosso coração, confessar pecados e perceber o quanto nós precisamos do Senhor, da igreja, né, dos irmãos em Cristo e da palavra dele para animar o nosso coração. Bom, vou voltar aqui para o chat para ver o que você tem escrito aqui, para que nós possamos conversar. Nós temos aqui, deixa eu ver, Dom dizendo: uau, prega o evangelho para si mesmo, ajuda no Senhor. É um grande desafio, né? Um grande desafio diário, ser lembrado das promessas do Senhor, pela palavra dele e pregar. Sabe quem fez isso muito? O salmista do Salmo 42, quando ele pega a alma dele e fala assim: por que está abatida, ó minha alma? Está lembrando a sua alma em quem deveria confiar, afinal. Ele deveria esperar no Senhor. É assim que nós devemos fazer diante do desânimo também. Sônia aqui também. Nós temos aqui nossa parte técnica aqui, né? Escrevendo todos os passos aqui. Parabéns, viu? Então vocês podem copiar. Sônia Andrade, para que seja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Muito bem lembrado desse texto. Somos vasos de barro. A excelência do poder não é nossa, mas provém do Senhor. Eu gosto desse texto, Soninha, porque ele me faz lembrar o quão pequeno e fraco nós somos, né? E isso traz a realidade da graça e do poder atuando em nós. Então, no desânimo, nós somos animados e podemos ver a força do próprio Deus na nossa vida. Nós temos aqui também outros textos que foi colocado pensar na eternidade e servir outros de maneiras espiritualmente significativas. Bom, olhando aqui, vamos para a enquete, né? Nós não falamos da enquete ainda, falamos? Então, olha só, você já enfrentou períodos de desânimo na sua vida? 98% disse sim e 2% disse não. Né? Quem sou eu para questionar o seu coração de desânimo, não? Mas olha, você não teve nenhum desânimo em toda a sua vida, nem um momentinho mais, né, mais chamado ali, mas enfim, é uma grande realidade. Você vê a proporção aqui, né, 98% com 56 votos aqui, quer dizer, todos nós lidamos com isso. E como que é bom, né, irmãos, ver como a palavra define
como a palavra mostra a realidade de homens que lidaram com isso, de pessoas que lidaram com isso, e ao mesmo tempo como a palavra de Deus mostra esperançosamente para nós o modo em que também nós podemos lidar biblicamente com isso. Então, eu quero que você se sinta encorajado nessa noite, né, nesse momento, nesse programa, de olhar para o seu coração, de talvez avaliá-lo por momentos em que você tenha passado por desânimo e talvez até esteja vivendo isso no seu casamento, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu ministério como pastor, né? Ou como presbítero, ou como diácono, ou como missionário, ou qualquer outra área da sua vida. Olha, que momento oportuno você está vivendo, mesmo no desânimo, de lembrar da bondade e da força do Senhor que se aperfeiçoa na sua fraqueza. A fraqueza experimentada por nós é um grande convite da parte do nosso Deus para enxergarmos a grandeza dele sobre a nossa vida, para enxergarmos o quanto nele, verdadeiramente, nós temos a resposta para o desânimo do nosso coração. O que isso significa para que nós possamos então concluir aqui, tá? Uma coisa importante. Essas estratégias que eu coloquei aqui, os versículos, eles nos ajudam a entender que o desânimo pode ser superado pela fé naquele que é a nossa força, olhando para o nosso coração, nos alertando para a Escritura, olhando para ídolos que podem ser revelados, confessando os nossos pecados, tendo uma resolução verdadeira e nos humilhando para dizer realmente sou fraco. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Isso que eu estou dizendo aqui é antagônico para um mundo que sempre diz que você é autossuficiente, não é verdade? Que você nunca cai, que você nunca se fere, que você nunca está desanimado. Inclusive, dentro da igreja, né, de muitas igrejas, é pregada uma teologia equivocada sobre a não experiência do crente diante de dificuldades e até mesmo desânimo. Né? Porque talvez a frase que nós podemos ouvir ao dizer que estamos desanimados, né, é aquela frase simplista, é aquela frase reducionista, que diz assim: mas você tem Cristo, você tem a salvação, não fique desanimado, anime o seu coração. Bem, é uma verdade que está na Escritura, nós temos Cristo, nós somos povo de Deus, mas isso não nos tira, né, da realidade de que podemos lidar com desânimo, podemos lidar com momentos de pecado no nosso coração, em que somos chamados, levados a crer muito mais na nossa força ou até mesmo não se adaptar à decepção por causa do ídolo do nosso coração, com todas as definições que eu disse ali anteriormente. Mas é importante também lembrar, você hoje lembrar do seguinte: Deus usa o desânimo para moldar e fortalecer seus filhos, manifestando sua força na fraqueza e orientando-os para uma vida mais centrada nele mesmo. Então, se você está desanimado, hoje é um convite do Senhor para que você seja moldado, fortalecido, para que você experimente a força do Senhor e você seja orientado não a uma vida de autoocupação, que traz o desânimo e que é também a razão do desânimo, não é uma das, mas uma vida, né, centrada nele, centrada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que deve ocupar os nossos corações, irmãos, diante da realidade que nós vivemos nesse mundo caído. O texto diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é você, não sou eu. Não somos vencedores por nós mesmos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Só experimentamos da vitória porque ele venceu. E ele não só vence lá no final, mas ele nos dá graça para viver vitoriosamente hoje, no tempo que se chama hoje, na minha vida e na sua vida. Por isso, meu irmão, anime o seu coração. E eu, ao dizer isso, não estou reduzindo a sua experiência de desânimo. Eu estou dizendo: está desanimado? Olhe para o lugar correto. Está desanimado? Saia da autoocupação e viva uma vida autocentrada no Evangelho, ou centrada no Evangelho,
não em você, não nas decepções, não nas expectativas. Você pode animar o seu coração no Senhor. Você pode animar a sua vida, a sua alma, naquele que é o ânimo verdadeiro. Olha só que interessante. O texto lá do Salmo 19 diz que a palavra do Senhor restaura a alma. A palavra de Deus, abra sua Bíblia, fale com o Senhor, esteja diante de Deus diariamente e Ele vai renovar sua alma, o seu coração. Nele nós podemos encontrar verdadeira alegria. Bênção, bênção. Nós temos aqui, vou voltar para o chat para a gente finalizar nosso programa hoje. Patrícia diz, eu estou em um propósito e às vezes o desânimo vem, mas não desistir. Patrícia, se o desânimo vem, lembre-se, é um convite para você ser fortalecida e experimentar a força que vem do Senhor. Juliana Freire diz, Reverendo Tiago, que live abençoada, que possamos pôr em prática cada ensinamento. Amém, que o Senhor nos dê graça para isso. Hoje, amanhã e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Patrícia, realmente, às vezes parece que a resposta não vem, mas eu vou dizer uma coisa para você, que eu sempre digo para os meus aconselhados, você já tem toda a resposta que você precisa da parte do Senhor para ser animada nele, viver confiadamente. Como? Romanos 8 diz que Deus tem um propósito na sua vida, Patrícia. E o propósito dele é formar o caráter de Cristo na sua vida. Então, ainda que você não tenha respostas para agora, para coisas que estão acontecendo na sua experiência, você tem a resposta que acalenta o seu coração e que anima a sua alma, que é o fato de que Deus está trabalhando na sua vida e no seu coração. E o plano dele é perfeito, o plano dele é maravilhoso. E ainda que falta entendimento para nós em questões da experiência daqui e até de respostas, mas o plano dele está indo conforme ele verdadeiramente planejou desde a eternidade. Confie, confie no Senhor. Aliás, continue confiando no Senhor. Leila coloca aqui, amém. Meus irmãos, que bom estar com vocês aqui. Sabe que eu estou mais animado agora? Fui mais animado com as verdades da palavra de Deus. Como isso anima o nosso coração, né? Claro que nós podemos experimentar coisas aqui, né? Passeio, viagem, tempo em família, tudo isso também é um momento em que Deus pode trazer acalento e animar o nosso coração, mas nada anima mais o coração de um crente do que a palavra de Deus, do que o próprio Deus. E que o Senhor seja o ânimo para o seu coração desanimado, que a força dele na sua fraqueza seja um testemunho para que você continue glorificando e servindo o nome do Senhor. Esse é o meu desejo para a sua vida e o desejo para todos nós. Até quando? Até que ele volte. Até o momento em que ele venha nos buscar, em que nós estejamos com ele. Então, naquele dia, meus irmãos, nunca mais lidaremos com qualquer tipo de desânimo, porque estaremos ali transformados e renovados pelo Senhor. Deus continue abençoando a vida de vocês. Estamos chegando ao fim aqui do nosso programa. Né? Semana que vem, às 20 horas, temos aqui o nosso programa Vida e Escritura. Olha só, se você ainda não é inscrito, né, no canal da IPN, IPN Online no YouTube, faz a sua inscrição. Você está assistindo esse vídeo, deixa ali também o seu like. Né? É um modo também de você poder compartilhar, compartilha com outras pessoas. Nosso propósito é esse, é que a palavra de Deus chegue aos corações. Também você segue a gente já nas redes sociais, você vai ficar sabendo das lives lá, você segue no Instagram IP Nacional, a nossa igreja aqui, você não só vai ter os assuntos da live, mas também vai ter outros inúmeros assuntos ali, informações também nas redes sociais e no YouTube IPN Online, além dessa live, outras que já foram feitas, né? E também outros conteúdos que você pode beneficiar a sua alma e o seu coração e compartilhar, né? Tem alguém desanimado? Compartilhe essa live, né? Possa mandar para outras pessoas para que também possam ser abençoadas e edificadas pelo Senhor. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui. Que bom ler tantos comentários, ler a sua participação. Olha, que Deus continue abençoando a sua vida. Que bom, realmente, verdadeiramente, uma grande alegria para o meu coração tê-los aqui,
né, conosco, falo conosco, comigo e com o Diogo, que está aqui, né, trabalhando, servindo ao Senhor. Olha, que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha aí um bom resto de semana, um final de semana abençoado pelo Senhor e que o seu coração seja cada dia mais fortalecido pelo Senhor. Semana que vem nós estaremos aqui no Vida e Escritura, quando vida e Escritura se encontram. E como é bom encontrar-se com a Escritura, acalentar a nossa alma com a palavra de Deus. Deus continue abençoando a sua vida e guardando o seu coração. Até semana que vem, se Deus quiser.